Ei, ei. Boa tarde, pessoal. Muito bem. Eu gostaria de atenção de vocês durante todo esse tempo, que vocês vão ver que o assunto a ser tratado aqui é muito importante, até para que vocês conheçam o passado e poder interagir no presente. Eu queria falar desse rapaz aqui. Eu já vou. Ele já gostou. Perni Cipriano. Talvez vocês já ouviram falar dos Ciprianos. Hoje tem o doutor Zezinho Cipriano, né? Que estão aqui ainda. Tem um grupo aqui ainda, né? O Cipriano, né? Um grupo bom, né? Mas eu queria falar um pouquinho do Perni. Ele dispensa comentário, na verdade, falar sobre ele, porque a própria vida dele já fala sobre ele. Mas eu gostaria de falar, eu fiz umas anotações aqui para eu não esquecer, da vida do Perni desde 1960. Ele iniciou a sua militância na política em 1960 no PCB, é o Partido Comunista Brasileiro. E no movimento estudantil, ele foi ativo mesmo no meio dos estudantes. Em 64, ele inicia o curso de odontologia e vai terminar o curso 10 anos depois, porque foi interrompido para estudar na Ucrânia. Ele foi fazer um curso internacional na Ucrânia, que é a antiga União Soviética. Ele foi preso pelo DOPS em Niterói, em 1967, foi presidente de diretório acadêmico. Ele retorna depois da Ucrânia, que ele ficou aproximadamente um ano, ele retorna ao Brasil e passa a atuar clandestinamente numa sigla chamada de ALN, que quer dizer Ação de Libertação Nacional, uma preocupação que ele teve com as discriminações, com o racismo, a falta de tolerância, e por aí vai. Em 70, em março, ele é preso pela polícia de Olinda, em Pernambuco. 10 anos ficou preso, né? 10 anos preso, penitenciária, de segurança máxima, torturado, condenado. Em 1979, ele sai da prisão, em condições de liberado condicional. Eu queria depois até que você falasse da anistia, quando surgiu, porque eu não li nada a respeito, você foi anistiado. Em 1980, ele torna um dos fundadores do PT, junto com Lula e etc. Em 1982, é candidato a governador do estado do Espírito Santo. E eu falei para ele que eu carrego comigo ainda um panfletinho, um folder, tamanho assim de uma folha de A4, quando ele foi candidato a governador. Mas parecia que ele nem queria se eleger. Não sei que negócio doido foi aquele, que até hoje eu não sei também. Gostaria que você me respondesse. Se você entra numa política, parece que você, como candidato, você está mais preocupado em ajudar os outros do que se eleger praticamente. Foi a visão que eu tive de você até hoje, Pedro. Em 83, ele foi chefe do gabinete da prefeitura de Vitória. Em 82 ainda, ele foi eleito deputado estadual, secretário de Estado da Justiça e Cidadania. Em 2003, ele assume a Subsecretaria de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos. Até hoje ele está lá. E nós conseguimos trazer ele aqui para falar para vocês dessa vasta experiência. Eu gostaria que vocês ouvissem o Perni com muito carinho, da mesma maneira que eu tenho ouvido. Eu sempre gosto de ouvi-lo pela história que ele representa, por aquilo que ele é, revolucionário nato, pai, marido, cidadão, homem prestante à sociedade. Perni, tá bom? Boa tarde a todas e a todos, em especial ao meu querido amigo Lula. Nós convivemos há muito tempo,
conheço a dedicação dele, a seriedade, e a história de luta dele, tem luta muito antiga. Os cabelos já estão ficando brancos de tanto tempo que ele participa das atividades. Bom, eu quero primeiro, bem rápido, eu também fui jovem como vocês, tá? Pode pensar que eu já nasci velho, nasci novo, tinha os mesmos sonhos, mesma inquietação, e comecei a participar da política, como foi dito aqui, em 1960, portanto um período bastante longo. E vir a São Francisco sempre será uma coisa importante para mim. Aqui encontrei minha namorada, Regina, aqui nos juntamos e aqui nasceram meus 2 filhos, Raoni e Yuri. Um é advogado, o outro é veterinário. Diz um amigo meu que o advogado, como eu fui preso político, eu vou contar, eu fui preso várias vezes, então eu tenho um advogado, se eu for preso, ele vai me tirar normalmente da cadeia. E a mãe diz o seguinte: o veterinário que cuida do pai e da mãe. Minha mulher consulta o Yuri, que é veterinário, mais do que o médico. Ela vai e fala: mãe, eu não sou médico, mãe. Ela fala: nada disso, tudo é bicho, você tem que saber. Então, então aqui, em Barra de São, então eu também nasci de mim mesmo em Barra de São Francisco. O ser humano nasce várias vezes, nasce da mãe, nascimento sagrado, com sangue, depois nasce dele mesmo. O dia que ele descobre que começou a existir, ele nasce, depois de um acidente ele nasce, enfim, sempre tem uma grande transformação na vida, a gente nasce. Então eu nasci também aqui, de mim mesmo, aqui em Barra de São Francisco. E Barra de São Francisco também foi no Espírito Santo o único município, além de Vitória, que criou uma comissão de anistia. Nenhum outro município do Espírito Santo criou. Cachoeiro, nenhum, só aqui. Foi um advogado Fausto Porto, o Mazolinha, que é da família Gonçalves, e criou uma comissão de anistia, porque eu era preso político, era o único preso político que tinha do Espírito Santo, e ele lutava por anistia, e eles criaram um comitê aqui. Esse comitê me levou até a convivência com Regina. Eu conto isso porque isso faz parte de Barra de São Francisco, da minha história. Regina organizava o carnaval em Barra de São Francisco, desfilava e ganhava prêmios aqui no carnaval. Um dia ela organizou uma escola de samba, sei lá, uma escola bonita, enfeitou na época de Copa, foi concorrer lá no clube, chegou lá, foi muito aplaudido, mulheres bonitas, no carnaval e Copa, é tudo bonito. Foi aplaudido e em seguida entrou um outro bloco. Um bloco construído com 5 homens, vestidos de prisioneiros, aquelas roupas listradas de prisioneiro, até o boné de prisioneiro, e no meio dele escrito, no peito escrito, anistia ampla, geral e irrestrita. E o Mazola, no meio do clube, falou: essa aqui nós estamos prestando homenagem a um filho dessa terra, que é preso político e que nós estamos lutando por anistia. Aí o clube aplaudiu mais do que aplaudiu a Regina e ganhou o prêmio. E aí a Regina falou: vai ver que os caras mereciam que é preso mesmo. Ele tomava o presente aqui. Então, a minha relação aqui é essa. Já vivi por aqui a vida toda. E participo da política já está aqui. Rapidamente para vocês, o seguinte: completa no dia 1º de abril, dia da mentira, 50 anos que foi implantada uma ditadura, a mais cruel e longa ditadura civil-militar no Brasil, a mais cruel. Ela foi apoiada pelos americanos, que deram dinheiro para corromper os políticos. Ele fala em corrupção agora, antes era muito pior. O americano corrompeu os políticos, participou da conspiração com generais, marechais e coronéis para derrubar o presidente eleito, deu armas e treinamento e botou a 5ª Frota na costa brasileira para invadir o Brasil se fosse preciso para apoiar a ditadura. A ditadura, ela foi a mais cruel. Ela, durante 21 anos, ela fez intervenção em mais de 1.500 sindicatos, caçou mais de 500 pessoas, caçou o presidente da República, governadores, deputados, senadores, acabou com as eleições de presidente da República. Só primeiro era o Marechal Castelo Branco, os militares, eu vi os coronéis e dizer: quem é o presidente do Brasil? Quem é o presidente ditador? Primeiro foi o Castelo Branco, depois foi o Marechal Costa e Silva, depois o General Médici, depois o General Gás e depois Figueiredo. Portanto, toda a sequência dessa aí, da geração possível das professoras aqui, talvez nem elas tenham vivido nesse período. Então, 21 anos onde não havia eleição para presidente da República, era imposição da ditadura militar.
Também eles fizeram a imposição dos governadores. O governador não tinha eleição de governador, como nós vamos ter agora. Se ganha quem ganhar, mas vocês vão participar. Então, também os governadores eram nomeados. Também os prefeitos das capitais eram nomeados. E também as áreas de segurança, quando eles dizem, olha, esse município é muito importante, também não vai ter eleição. Esse é o quadro. E os senadores também, um terço do Senado passou a ser nomeado. Então, eles rasgaram a Constituição, decretaram vaga a presidente da República, o presidente ainda dentro do Brasil, o Supremo Tribunal Federal apoiou também. Então, e esse período foi o mais longo e cruel. Um número muito grande de pessoas foi presas, foi sequestradas, mais de 1 milhão de pessoas foi sequestradas no Brasil. Sequestrada é quando prende sem nenhuma motivação legal. Que a pessoa pode ser presa por 2 motivos. Em flagrante, se alguém estiver matando o outro, qualquer um pode prender essa pessoa. Flagrante. Qualquer um, não precisa ser policial não. E o outro é quando tem uma ordem judicial, quando a pessoa apresenta. Então, só isso. Fora disso é sequestro. Então, mais de 1 milhão de sequestros. As pessoas, teoricamente, no período da ditadura, podia chegar alguém aqui agora e prender uma professora e dizer, essa professora é subversiva e está ajudando os estudantes a ficar subversivos. Podia prender uma professora, mas podia prender o estudante. Olha, esse estudante está organizando um grêmio, fez um panfleto, fez uma passeata, podia estar preso também. Então, eles fizeram as intervenções, fecharam todas as entidades dos estudantes, praticamente no Brasil, todas, da UNE, a UBS, os grêmios quase todos foram fechados, principalmente a juventude foi mais massacrada, foi mais gente presa da juventude. Nesse tempo, nós tivemos o endurecimento do funcionamento dos sindicatos. Os sindicatos se tornaram muito autoritários, os partidos autoritários, as pessoas com medo, as pessoas tinham medo porque havia assessoria de segurança interna. Um colégio como esse, certamente eles montariam uma assessoria de segurança interna para investigar a vida de vocês, para verificar se o professor estava trazendo um livro que eles consideravam subversivo.